João, a princípio, não sei se dá para enxergar ali, mas tem o carpete aqui, depois muda o piso um pouco, né? Então, nós chamamos carinhosamente aqui de puxadinho aqui do Salão Nobre, né? E você, graças a seu carisma aí, né, nos obrigou a estender e abrir o puxadinho da casa. Foi uma confirmação e foi muito bacana desde o primeiro dia que nós enviamos o convite, gentilmente, né, encaminhado pela Patrícia, nossa parceira aqui, que quando você aceitou, o pessoal ficou muito entusiasmado, né? A gente está vendo hoje aqui, com todo o trânsito que a cidade teve, tivemos mais de 500 confirmações, já temos mais de 300 inscritos aqui, e o pessoal está todo aqui para te escutar. Eram 2 rápidos assuntos, movimento eficiente, importante, pauta do nosso dia a dia aqui que nós vamos abraçar, mas o pessoal aqui está principalmente para escutar a sua história e conhecer um pouco mais do motivo do seu sucesso. Mais uma vez agradeço a presença e a noite é sua. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, boa noite, obrigado. Primeiro, eu acho que devem ter anunciado que vinha o Luciano Huck aqui para ter tanta gente, né? Bem, eu vou fazer aqui só um breve agradecimento ao pessoal que está aqui na mesa, começando pelo Silvio Gomide. Obrigado pelo convite, Silvio. É sempre um prazer estar de volta aqui com você, e a CJE, aqui da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, onde eu tenho um grande amigo, que é o Paulo Scaff, meu querido amigo. Nós estivemos juntos agora há 3 semanas no México. O Paulo foi um dos speakers, um dos convidados do nosso evento, o Meeting Internacional no México. Queria deixar um beijo para a Patrícia Meirelles, presidente do nosso LEAD Futuro, brilhante e competente executiva que comanda, membro do nosso comitê de gestão, e também que comanda o LEAD Futuro. Gustavo Reis, meu querido amigo santista, torcedor do Peixe como eu, também, né? Acho que tem vários aqui que são torcedores aqui, é mais ou menos a geração de torcedores do Santos Futebol Clube. Estamos numa má fase, pelo menos salvos, né? Se fossem os palmeirenses que estão sofrendo, esses estão na dúvida ainda se estão salvos ou não. Então, Gustavo, alegria rever você aqui. Nós que nos encontramos sempre lá no estádio do Pacaembu ou na Vila Belmiro. Também o Pierre Ziad, vou citar aqui todos, o Manuel de Paula, meu querido amigo Joaquim Monteiro de Carvalho. Estou feliz de rever você, meu amigão, veio do Rio para estar aqui hoje, prazer estar aqui com você. Estou feliz também de saber que seu tio está melhor, está recuperado, está em casa, depois de ter dado um susto na semana passada. O Marcos Lamáquia, também o Paulo Mota, a Maiara, o Guilherme, o Danilo e o Lucas, que compõem a bancada das faculdades que estão aqui, e os demais diretores. Eu vou procurar contar um pouco para vocês, e até eu vou me movimentar, por isso que eu pedi até esse microfone, para ficar mais fácil, para eu poder me movimentar um pouquinho, e aqui embaixo que fica melhor, se me movimento um pouco. Assim vocês não dormem também, quando a gente se mexe muito, ninguém dorme, né? Na verdade, não é uma exposição, é mais um bate-papo, é mais uma conversa, contando um pouquinho da história, um pouco da minha história e, sobretudo, da história de alguém que acredita nos valores da vida. Eu gosto muito dos valores. Os valores são, para mim, parte integrante da minha vida, da minha existência. Raulzinho Kutait, que está aqui, seu pai sabe bastante bem da minha história, porque seu avô foi amigo do meu pai, eu sou amigo do seu pai, e tenho o privilégio hoje de estar aqui com vocês dois, os 2 filhos, a Bianca e o Raulzinho Kutait. Eu tenho uma história de vida que é uma história que enriqueceu muito minha vida, você sabe disso também. A minha existência foi uma existência muito feliz, eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa realizada, mas por trás dessa história teve muita dificuldade. Meu pai foi deputado federal pelo Partido Democrata Cristão, partido PDC. Naquela época o PDC era um partido importante, significativo, junto com a UDN, compunha, os mais antigos sabem, o lado bossa nova do Congresso Nacional, eram os mais avançados, mais arrojados, e meu pai, um homem muito ousado, muito audacioso, muito inteligente, muito capaz, é um exemplo de vida, tanto quanto a minha mãe, imigrante baiano, nasceu na Bahia, terra dele, por isso que eu divido meu coração com a Bahia. Eu nasci em São Paulo, mas eu me qualifico como baiano, tamanha paixão que eu tenho pela Bahia. Não sei se tem alguém da Bahia aqui, mas a Bahia é quase uma seita. Olha lá, tem vários aqui. Paixão, a Bahia é uma coisa apaixonante. Então eu me qualifico como baiano também, pelo amor que eu tenho a essa terra e por lá ter nascido o meu pai. Meu pai veio para o Rio de Janeiro
como um imigrante, como muitos baianos, nordestinos vieram para tentar melhorar a sua vida, a sua existência. Meu pai falava muito bem, escrevia muito bem, Joaquim, e ele conseguiu um emprego no Correio da Manhã, que era um jornal importante do Rio de Janeiro naquela época, isso década de 40, final da década de 40, e foi evoluindo, foi crescendo, foi de jornalista para editor, naquela época se falava copywriter, né? E até que um dia um publicitário, um importante publicitário, chamado Cícero Lourenço, já falecido, mas que naquela época era o deus da publicidade brasileira, e o grande movimento da economia brasileira era no Rio de Janeiro. São Paulo era uma província naquela época, era muito pequeno. E ele era o dono de uma agência chamada Standard, hoje chama-se Ogilvy, hoje é uma agência multinacional. E ele, lendo os textos do meu pai nesse jornal, no Correio da Manhã, resolveu convidar meu pai para conversar. Meu pai foi lá na agência, tal, colocou o melhor terninho dele, a melhor gravata, tal, e foi lá conversar. O Cícero Lourenço era um deus, um homem rico, poderoso, bem-sucedido, dono da maior agência de publicidade do Brasil. E lá foi ele, o Cícero se encantou com ele e fez um convite para o meu pai ser redator. Naquela época, copywriter, não falava nem redator. Hoje se chama redator. Alguém trabalha em agência aqui? Hoje são os redatores. Hoje as duplas de criação, naquela época não eram duplas, eram copywriters, e tínhamos o estúdio onde trabalhava o pessoal do Pestap, do tempo do Pestap ainda. E lá foi ele, conseguiu um emprego, meu pai muito entusiasmado, foi crescendo, chegou a gerente a diretor a vice-presidente, depois veio abrir a unidade da Standard em São Paulo, foi o diretor-geral da Standard aqui em São Paulo, e isso tudo numa trajetória de 6 anos. E, obviamente, com isso conquistou melhores salários, melhores condições, foi evoluindo, deixou de ser uma pessoa com as limitações que teve quando chegou de ônibus da Bahia, para ser uma pessoa já bem-sucedida, bem posicionada no contexto do mundo dos negócios. A partir de um certo momento, ele achou que já podia ter sua própria agência, natural, todo empreendedor tem o desejo de um dia ser dono do seu próprio negócio, isso é absolutamente natural. Ele saiu da Standard e montou a sua agência chamada Doria Associados. Hoje é o nome de uma das empresas que eu dirijo em homenagem a ele, meu pai. E montou a agência, não tirou nenhum cliente da Standard, porque ele admirava muito o Cícero era um grande amigo dele, e fez um acordo com o Cícero que ele não ia tirar nenhum cliente da agência. E ele foi buscar outros clientes, raçudo como todo nordestino, foi atrás e conquistou. Colocou clientes rapidamente, em 2 anos a agência ganhou um impulso enorme. Eu sei que em 5 anos já era a 3ª maior agência do país. Esforço, trabalho recompensado com boas campanhas, bom resultado. Ele, de novo, com muita audácia, alugou os 2 últimos andares do edifício CBI. Alguém deve conhecer o edifício CBI, ainda é aquele alto edifício ali no Vale do Anhangabaú, aliás, onde fica o Instituto do FHC, o Instituto Fernando Henrique Cardoso, fica nesse edifício. Acho que a Klabin ainda tem uma parte dos escritórios ali, um pedacinho do Votorantim, que está ali ao lado. Enfim, é um prédio, até hoje é um prédio importante. Ele pegou os 2 últimos andares, fez uma agência moderníssima. Eu me lembro, eu era pequeno, tinha 6 anos de idade, pouco menos de 6 anos de idade. Montou um cinema, imagina um cinema naquela década, quer dizer, 63, né, você montar um cinema numa agência de publicidade. E aí foi, e a agência cresceu, até que meu pai, sempre muito idealista, um homem muito... Meu tio tinha sido juiz de direito na Bahia, então meu pai teve uma educação, além de uma educação cristã com a minha avó, uma educação muito voltada para as coisas certas, corretas, né, para os deveres, para as obrigações, as coisas que os juízes de direito sempre fazem do cumprimento da lei. E ele falou: eu quero ir para a política. Mas ele não queria ir para a política como parlamentar por São Paulo, onde ele estava vivendo. Ele queria pela sua terra, como todo baiano orgulhoso. Ele falou: eu quero ir para a política, mas eu quero ir pela minha terra. Foi para a Bahia, fez a campanha, foi o 2º deputado federal mais votado, na primeira campanha, em 1962, na Bahia. E era pequenininho, mas eu me lembro bem de sair pelas ruas de Salvador, numa Aero Willis, Joaquim, distribuindo panfletinho, já com fotografia, como ele tinha agência, então ele fez uma coisa muito revolucionária. Fez cartazes grandes, naquela época não existia, cartazes grandes e tal, e imagem, papai era um homem bonitão, tal, arrumado, então fazia sucesso lá com as mulheres na Bahia. E o resultado foi uma campanha vitoriosa que deu a ele o mandato de deputado federal. Quando ele foi para a Câmara, cumpriu ali
os 2 primeiros anos do mandato, até que o Brasil começou a viver. Vocês se lembram, alguns se lembram por terem vivenciado, outros se lembram pela leitura de história, por filmes, por aquilo que já contaram a você. O Brasil começou a sofrer as consequências que acabaram levando à ditadura militar, o golpe militar, em 1º de abril de 1964. Quando houve o golpe, meu pai foi na primeira lista, ele foi cassado na primeira lista, foi o 11º nome dos cassados na primeira lista de cassação. Foram várias listas, a primeira, entre outros, fazia parte também Juscelino Kubitschek. E ele foi cassado exatamente porque ele denunciou o golpe militar na tribuna da Câmara. Meu pai percebeu que havia um movimento, que era um movimento para derrubar o Jango Goulart, vocês conhecem a história. Ele denunciou, ele não era do partido do Jango, mas ele era a favor da democracia. Ele entendia que o Brasil tinha que resolver as suas questões no voto, né? Ou com parlamentarismo ou com eleições, mas não no golpe, né? Não tirar a força o Jango Goulart, que era o sucessor do Jânio. Vocês se lembram que o Jânio renunciou e o seu vice, Jango Goulart, assumiu a presidência da República. Pois bem, foi cassado já na primeira lista. E isso implicou uma mudança completa da nossa vida. Uma vida que era uma vida já bem sucedida, bem realizada, bem administrada. A agência já estava num processo, já tinha 10 anos de agência, de 54 a 64, uma agência consolidada. Meu pai acabou ficando sócio de uma rede de calçados, os mais antigos como eu vão se lembrar, Calçados Clark, que era a maior rede de calçados do Brasil, a rede de lojas de calçados. A agência ia bem, tudo ia bem. Morávamos numa casa no Pacaembu, na rua Traipu, esquina com a rua Itapicuru, uma casa enorme, com piscina, mordomo, motorista. O motorista andava de luvas brancas, Cadillac, bem, tudo aquilo que o dinheiro podia oferecer, de conforto de vida, de alguém que de uma infância pobre, uma juventude com dificuldade, chegou lá e quis desfrutar com bastante normalidade. Alguém que chega ao sucesso, quer usufruir um pouco disso. Bom, a vida fez assim, mudou completamente, porque ele, como cassado, assim como todos os demais, teve que ir para uma das poucas embaixadas que estavam abertas em Brasília, naquela época. Brasília foi inaugurada em 1960, abril de 1960. A maioria das embaixadas ainda estavam lá, no Rio de Janeiro, Joaquim, funcionando ainda, que era a ex-capital da República. Então, uma das poucas embaixadas que concederam asilo a exilados, principalmente aos políticos brasileiros, foi a embaixada da Iugoslávia, que era uma pequena embaixada ali onde está o setor das embaixadas em Brasília. Eu me lembro, quando eu fui visitar meu pai pela primeira vez, era aquela terra vermelha. Brasília não tinha grama, não tinha árvore, não tinha nada, recém-feita, era aquele vermelhão de Brasília, aquela poeirada que levantava, e eu fui visitar com a minha mãe. Estava lá meu pai vivendo num quarto, era um quarto, tinham 8 morando. Me lembro do Sebastião Neri, até hoje um brilhante jornalista, ainda na ativa, escritor, também tinha sido deputado, também cassado pelo golpe 64. Ele, o Baby Bocaiúva, que seu tio, seu pai conheceram no Rio de Janeiro, foi deputado federal depois, na volta, já com Leonel Brizola, já na volta do exílio. E outros 5 deputados cassados. E o máximo que a minha mãe conseguiu levar foi uma trouxa, não era nem uma mala, porque não podia entrar mala, Silvio. Os militares tinham uma barreira de militares na embaixada da Iugoslávia, faziam uma revista completa, revistaram minha mãe inteira, eu que era pequenininho, e ela levou uma trouxa, você só podia levar uma trouxa, era trouxa, não era mala, para não ter risco de ter arma, faca ou coisas parecidas, escondidas no forro da mala, etc. Era uma trouxa, você punha ali as roupas, par de sapato, meia, camisa, etc., pijama, e pasta de dente, e era isso que ela pôde levar, e os demais também. E pouco tempo depois, ele teve que sair do país como exilado, né? E foi para a França, como muitos exilados brasileiros. Era um dos poucos países que naquela época concedia asilo político àqueles que no Brasil ou fora do Brasil eram vítimas de alguma situação como essa, de um ato autoritário na vida pública. E lá foi ele para Paris, nós ficamos aqui, porque tudo isso muito rápido. O golpe militar não foi... Havia o prenúncio, mas não tinha hora marcada, determinada, não tinha publicação de editais, não tinha nada disso. Pegou completamente de sopetão. Mudou a nossa vida completamente. Naquela época, a alegação para caçar é que eram comunistas e queriam implantar o comunismo no Brasil, que o Jango ia implantar o comunismo no Brasil, que ia tomar conta das casas, das fazendas, das propriedades, etc. Conversa
afiada para justificar o golpe, como se isso pudesse ser alguma justificativa para uma atitude autoritária e arbitrária. Bom, resumindo essa parte da história, nós perdemos a casa, todas as propriedades, a agência de publicidade, a Clarks, tudo. Rigorosamente, tivemos que, um ano depois do meu pai, já na França, nós conseguimos, o pouco que minha mãe conseguiu vender, ela vendeu, e o pouco de dinheiro que pôde, colocou na mala e seguiu, e nós fomos para o exílio também. O Raul Dória, irmão, vocês conhecem? Raulzinho, que tem 5 anos a menos do que eu. Não sei se alguém conhece o Raul, tem uma produtora de cinema chamada Cine, os publicitários conhecem, e fomos os dois junto com meu pai já estava lá, e minha mãe. Só que o dinheiro dele durou 2 anos, acabou também, porque a vida na França era uma vida cara, e não tinha emprego. Os exilados eram perseguidos e acompanhados e monitorados por agentes do SNI, em qualquer parte do mundo, no Chile, na França, em qualquer parte, Iugoslávia, Tchecoslováquia, qualquer lugar tinha o acompanhamento, exatamente para não permitir que eles tivessem renda, trabalho e, consequentemente, pudessem aglutinar para fazer um movimento contra o golpe de 64. Acabou o dinheiro, nós tivemos que voltar para o Brasil. Então voltamos. Minha mãe, Raul e eu retornamos, e a nossa vida, que era aquela vida de luxo, uma vida de conforto, mudou completamente. Eu estudei no Colégio Rio Branco até o golpe de 64, ainda hoje uma excelente escola aqui na Avenida Higienópolis, da Fundação Rotarianos de São Paulo. Tive que sair da escola, porque obviamente quando fui para a Europa, saí e não voltei, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar mais a escola. E o Raul, meu irmão, só conseguiu permanecer no Rio Branco porque uma senhora, que eu devo muito a ela até hoje, uma saudade enorme dela, a dona Soledade Santos, que era diretora da escola, conseguiu pleitear junto à Fundação de Rotarianos uma bolsa para o Raul, meu irmão, e ele conseguiu permanecer como bolsista, ou seja, ele não pagava nada e tinha bolsa, inclusive material. Tudo isso a Fundação Rotarianos, família Hermílio de Moraes, até hoje, que são os benfeitores do Colégio Branco. Mas eu não consegui, não dá para dar 2 bolsas para 2 da mesma família, não havia condição para isso. Então eu fui estudar numa escola pública, saí de uma escola de elite. Naquela época o Rio Branco era a melhor escola de São Paulo. O Colégio Rio Branco era, todos os Hermílio de Moraes estudaram lá, o Roger Agnelli estudou lá, o nosso Ayrton Senna estudou lá, grandes nomes e figuras importantes, famílias importantes, tinham o Rio Branco como grande parâmetro. Eu fui estudar numa escola pública, Escola Estadual Professora Marina Sintra, aqui na Rua da Consolação. Até hoje está ali a Escola Estadual Professora Marina Sintra, eu não me lembro, Antônia de Queiroz, aquela rua, da esquina Antônia de Queiroz. Até lá, fui estudar lá. E trabalhava de dia, tinha esse detalhe, porque minha mãe não tinha dinheiro para sustentar a família. Então eu tinha que trabalhar. E eu fui conseguir um estágio, depois desse estágio um emprego exatamente na Standard, naquela agência onde meu pai tinha sido diretor-geral, que tinha naquele momento um diretor egípcio, chamado Maurice Cohen, ele já faleceu, e o Maurice, eu diria até sensibilizado pela minha história, por toda a situação que meu pai tinha vivido, conseguiu o estágio, e poucos meses depois, na verdade 2 meses depois, eu consegui o primeiro emprego. Vocês não fazem ideia, quem já passou por dificuldade aqui, sabe o que é precisar do emprego. Né? Eu vivi isso, eu precisava do emprego, eu precisava daquilo, e precisava para poder ajudar minha mãe, para poder comer, para poder ter um pouco de oxigênio, porque minha mãe, coitada, foi educada para ser mãe. Naquela época, década de 50, as mães, Silvio, não eram educadas para serem executivas, para serem profissionais, para serem advogadas, para serem empresárias, para serem engenheiras, eram educadas para serem mães, donas de casa. Né? Donas de casa. O máximo que fazia era o curso de letras, ou o curso do Lareiras, que existia, para aprender a costurar, aprender a cuidar de casa, né? Serem letradas, etc. Mas nada disso. Minha mãe foi jogada para poder garantir a sobrevivência da família. Meu pai estava no exílio, 10 anos. O exílio, se voltasse algum exilado antes de 10 anos, era preso, como muitos foram presos. E muitos foram torturados, e alguns foram mortos, inclusive, pela ditadura militar. Até hoje, há casos desaparecidos. Rubens Paiva é um caso, né? Pai do Marcelo. Até hoje não se sabe se ele foi jogado no mar, se ele foi assassinado. O fato é que ele desapareceu. Né? Obviamente que ele foi assassinado e obviamente que foi jogado no mar para não ter nenhuma oportunidade de resgatarem o corpo. Então, minha mãe
trabalhava naquilo que podia, com enorme dificuldade, enorme dificuldade. Eu via minha mãe chorando toda noite em casa, tamanha aflição, tamanha tristeza que ela tinha de não poder nos atender minimamente. E seguramente alguns de vocês aqui já passaram dificuldade na vida. E a dificuldade, meus amigos, é duro. É duro. Quem tem dificuldade, ou quem já passou isso, vivenciou isso, ou viveu de perto essa experiência, sabe o que eu estou falando. Dificuldade para comer. Não é dificuldade para ter luxo, é dificuldade para comer. Para ter o que comer. Pois eu vivi essa experiência com a minha mãe. Em casa, vários dias a gente tinha arroz e ovo. Só. Tinha carne. Não tinha sobremesa. Tinha 13 anos. Não tinha outra coisa. Não tinha luxo nenhum. Nossa, beber Coca-Cola era só em casa de amigo. Comer bolo, então, só quando um amigo convidava para comer bolo, pudim. Essas coisas não tinham esse luxo. Era macarrão, arroz, ovo, às vezes frango, que era barato. Não, fruta não tinha. Não dava. Ou era fruta ou era o arroz. Ou era o ovo ou a galinha. Os dois era difícil. E por vários e vários meses foi muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu adorava futebol. Adorava, já gostava. Eu já gostava. E eu não vou fazer. Sabe como é que eu ia para o estádio? Eu ia a pé. Eu ia caminhando. Porque eu não tinha dinheiro. Eu ia caminhando. Era barata geral naquela época. Hoje é caro até o ingresso para futebol. Naquela época era barato. Eu economizava todo o dinheirinho para ir. E para você sentar na geral, para sentar bem, tinha que chegar cedo, meio-dia. Os jogos eram às 4 horas da tarde naquela época. Não tinha a TV Globo mandando no horário como hoje. Eram 4 horas da tarde. E era um sol danado. Tinha que comer um sanduíche, pelo menos, no campo de futebol. Mortadela, tal, aquele sanduíche, aquele pão, sabe? Parece uma borracha, mas era isso que a gente aguentava. Era o meu almoço. Era isso. E um copo de suco, né, que era barato. Que na verdade era quisuco. Quisuco é aquela anilina, aquela tinta colorida, né, com algum sabor de alguma coisa, que até hoje deve ter por aí. O pozinho era o quisuco que tinha na porta do estádio e o sanduíche de mortadela. E eu só conseguia ir um jogo por mês, não dava para ir mais. Ia a pé e voltava a pé, caminhada. Como eu, vários outros também, não era só eu que fazia isso. Tinha muita gente que também fazia isso. Então vocês podem imaginar alguém que tinha motorista, chofer, morava numa mansão no Pacaembu, piscina, empregados, viajava, enfim, casa em Campos do Jordão, todas as facilidades, da noite para o dia você não tem mais nada. E ainda pior do que isso, ver sua mãe chorando, sofrendo todo dia em casa, porque ela chorava, minha mãe desesperada. Porque minha mãe era filha de uma família tradicional, aqui de São Paulo, os Vieira de Moraes Barros. E a família da minha mãe nunca se conformou da minha mãe ter casado com um imigrante baiano. Imagina, meu avô criou minha mãe para casar com um nobre, um sobrenome importante do mundo das fazendas, do mundo empresarial, um engenheiro, enfim, algum nome bacanudo de São Paulo, tá, pá, minha mãe foi casar com um imigrante baiano. Então já tinha uma resistência normal em relação ao meu pai e à própria minha mãe. Agora vocês imaginem depois que minha mãe voltou do exílio de um baiano, deputado, caçado, acusado de comunista. Nem irmã, mãe, a mãe dela, coitada, já era falecida, mas ninguém queria nem falar com a minha mãe. Era assim, no máximo, cumprimentar e só, não queria nem conviver. Tá vendo? E ainda acusava minha mãe. Tá vendo? Não falei para você? Foi casar com esse baiano aí, safado, sem vergonha, olha o que aconteceu. Foi caçado, tá lá, você tá aqui, não tem dinheiro, tem 2 filhos para criar. Falei, preveni, coitado. Isso deprimiu muito a minha mãe. Minha mãe ficou realmente muito arrasada, muito machucada. E eu prometi à minha mãe, Raulzinho, ainda menino, tinha 13 anos, eu prometi à minha mãe, mãe, algum dia eu vou poder estar trabalhando, vou sustentar você e não vou deixar você chorar mais. Não vou deixar você chorar mais, eu vou sustentar você. Eu não consegui, porque minha mãe morreu antes disso. Tamanha amargura dela, da minha mãe morreu com 36 anos de idade, pra você ter uma ideia. Ela casou muito jovem, casou com 21 anos com meu pai, com 36 anos ela morreu. Naquela crise de meningite que teve em São Paulo, houve até uma situação do médico na época ter entendido que ela tinha meningite, quando não tinha, pneumonia. Houve um tratamento errado, minha mãe já muito fragilizada, tinha emagrecido muito, perdido forças, né, emocionalmente arrasada, tal, foi-se, não resistiu. Então, eu não tive nem a chance de poder
dar à minha mãe aquilo que eu tinha estabelecido como um princípio de vida, de poder trabalhar para sustentá-la e não vê-la mais chorando em casa, abraçada com o Raulzinho, meu irmão, tem 5 anos menos do que eu. Essa foi uma parte importante da minha vida, até a volta do meu pai. Aí em 74, meu pai pôde retornar ao Brasil, vencido aqueles 10 anos, mas meu pai também... Toma um golinho de água. Essa é minha? Obrigado. Meu pai também, Patrícia, veio numa condição de dificuldade, ele não tinha mais nada. Até os quadros, meu pai era um bom colecionador de arte, ele gostou de arte, ele passou um homem bem sucedido, parte disso era arte. Sabe o que ele fez? Mandou minha mãe levar quando viajou, recortou, tirou dos quadros, tirou das molduras dos quadros, enrolou os quadros, levou na mala e vendeu os quadros lá. Aliás, foi o que garantiu a sobrevivência dele. Meu pai sempre me dizia, Silvio, dizia a minha mãe, eu comi os quadros, e comeu mesmo, porque graças à venda dos quadros ele conseguiu sobreviver esses 10 anos no exílio. O Pietro Maria Bardi, um dos criadores, juntamente com o Assis Chateaubriand aqui do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, do qual eu sou diretor hoje, foi que comprou os quadros de Cavalcante, Portinari, os quadros importantes do meu pai, e que se foram, vendeu todos. Tinha uma bela coleção, enroladinhos, e vendeu pelo preço que pôde pagar, e ainda bem que tinha o professor Bardi que ajudou a vender e a formar algum patrimônio. Mas quando ele voltou, já não tinha mais também, não tinha mais dinheiro, não tinha nada. Então, meu pai, na verdade, tinha ainda a fibra, a vontade, fisicamente estava bem, e começou a trabalhar, e de novo, reconstruiu a vida. Isso ele já tinha 50 anos, sabe? Então já é outro estágio de vida. Eu tenho 54, quer dizer, tudo bem que as pessoas nos 50 estão vivendo o seu melhor momento de vida, né? O Geraldo Alckmin sempre fala isso, a vida começa aos 50. Mas é um outro estágio de vida, depois de tanto sofrimento, tanta dificuldade, você passou, girou, voltou, caiu, sobe de novo, tudo isso vai minando a sua energia. Mas eu fui muito determinado e tomei tudo isso como uma grande lição, Bianca. Aquilo não foi para mim a razão do desespero, foi a razão da lição, dos ensinamentos, do aprendizado, daquilo que eu vi no sofrimento da minha mãe, nas injustiças em relação ao meu pai, nas dificuldades, né? nas indiferenças. Você não faz ideia o que é difícil, como eu via a indiferença. Minha mãe só teve uma amiga que ficou do lado dela. Uma amiga. Uma única amiga, da família Bueno Neto. Que até hoje eu fico muito sensibilizado, porque foi a única que ligava para minha mãe, que ia até minha mãe. Ligava quando tinha telefone, porque até o telefone, ficava um mês e meio sem telefone, porque não tinha dinheiro para pagar o telefone. Mas a única que estendia a mão e ainda ia visitar a minha mãe era a mãe do Adalberto Bueno Neto, da Márcia Bueno Neto. Hoje ele é um grande construtor, acho que até membro da Fiesp, se não me engano. E a mãe dele foi a única pessoa que ainda manteve a relação com a minha mãe. Porque as outras todas sumiram, desapareceram. Porque esposa de um deputado cassado era uma praga, ninguém queria chegar perto. Porque podia eventualmente ter alguém do SNI, algum agente militar, ainda podia fazer juízo de que ali tinha uma outra comunista. Vocês não fazem ideia o que é isso. Eu sentia, minha mãe também sentia muito isso, de ter perdido as amigas. Perdeu a família, que não tinha apoio, contei para vocês já. Os tios, os primos, ninguém queria. Tá vendo? Falei. Foi casar com o baiano, aí o que deu? E ainda a circunstância de perder os amigos, exceto essa senhora, que agora me fugiu o primeiro nome dela, a mãe da Márcia e do Adalberto, do Nanu, do Adalberto Bueno Neto. E meu pai, quando voltou, também não tinha amigos, pouquíssimos amigos. Um deles, e eu nunca me esqueço, era o Adolfo Bloch. O Adolfo papai era um homem poderoso na época, com agência de publicidade. O Adolfo foi um dos pouquíssimos que manteve a relação com meu pai e ajudou meu pai. Inclusive teve um gesto, meu pai sempre me contava isso e nunca deixou eu esquecer. Uma vez o seu Adolfo, lá em Paris, foi visitar meu pai. Meu pai morava, Joaquim, chama-se um pied-à-terre. É um quarto, sala, cozinha, banheiro, tudo em 12 metros quadrados. Pied-à-terre, um negócio pequenininho, mínimo, comia em cima de um caixote. E o Adolfo foi visitar meu pai e quando na hora de se despedir, ele tirou do bolso de trás, meu pai me contando, tirou um maço deu $1.000 para meu pai. Tirou um maço de dinheiro e deu. Dória, isso é para você está precisando. Algum dia você me paga de volta. Meu pai, naquela circunstância, não tinha como fazer, exceto chorar
e aceitar. E quando voltou ao Brasil, uma das coisas que meu pai fez, quando o Adolfo, que vinha constantemente a São Paulo, embora a sede fosse no Rio de Janeiro, ele foi visitar o seu Adolfo. O papai tinha um relógio bonito, que o seu Adolfo não quis receber, ele tirou o relógio, era um Piaget, aquele chatinho, ele deu para o seu Adolfo. O seu Adolfo, olha, eu não consegui o dinheiro, mas isso aqui vale mais do que $1.000. Você sabe o que o seu Adolfo fez? Devolveu para ele, falou, Dória, você vale muito mais do que $1.000. Você nunca mais vai precisar me devolver isso. Isso aqui, o seu valor é muito maior. Isso é amigo. Essas coisas a gente não esquece. Você vê, até na memória, o seu Adolfo já foi há tantos anos, e eu nunca mais vou esquecer disso, porque foi uma lição importante de amizade e solidariedade numa hora difícil, num momento difícil. E existem pessoas solidárias, como existem aquelas que se afastam, se afugentam e temem quando exatamente as pessoas mais precisam de apoio, mais precisam de solidariedade. E aí aquela promessa, Bianca, que eu fiz para minha mãe, eu fiz para meu pai. Falei, pai, eu vou trabalhar 24 horas, pai. Mas eu não vou deixar você sofrer mais do que você está sofrendo e do que você já sofreu. E aí sempre fui muito dedicado, fui trabalhando. Esse emprego eu consegui com 13 anos na Standard, foi meu primeiro registro como profissional. Aí fui dedicado, fui que nem como sou hoje. Aliás, eu herdei isso desta lição de vida. De ser dedicado e trabalhar, não ter medo, não ter hora, lutava, trabalhava durante o dia, pegava 2 ônibus para ir para a escola, depois pegava mais 2 ônibus para voltar, contando com os 2 ônibus que eu levava para a agência, eram 6 ônibus todo dia. Comprava os passes da CMTC, lá na Galeria Prestes Maia, os mais antigos sabem disso. Era um passe, aquele que você picotava assim, você tirava o passe, você lembra disso? Você tirava o passezinho, não podia molhar, né? Porque se molhasse, você perdia o passe, e não tinha mais como usar. A senhora lembra disso? Pois é, eu usava aquele passezinho, para mim, aquele azulzinho da CMTC, valia ouro, porque era mais barato. Você comprava, custava menos do que a passagem de ônibus. Então, aprendi a valorizar tudo, as pessoas, a amizade, a sinceridade, a respeitar o dinheiro, a respeitar o trabalho, as pessoas que trabalham. Aprendi a respeitar a fé, porque ela nos ajudou muito. A fé da minha mãe, a fé do meu pai, as orações nesses momentos mais tristes, mais duros, de dificuldade. Minha mãe ajoelhava e orava, ela tinha um santo, esse santo está no meu quarto até hoje. Eu sempre me emociono quando lembro disso. E a oração nos ajudou muito, muito. Nos momentos mais duros, a oração foi aquilo que nos ajudou, pelo menos, a ganhar energia para poder, no dia seguinte, continuar a luta, o trabalho e ter alguma esperança, ter algum horizonte. E eu fiz essa promessa para o meu pai: pai, eu vou trabalhar duramente, mas eu não vou deixar que você nem viva nenhuma injustiça e nem padeça como você já padeceu. E fui, e dedicado, e aí da Standard eu fui para a Rede Tupi de televisão, emissora que já desapareceu, mas adorei a experiência da Standard. Como eu trabalhava em rádio, TV e cinema, eu conheci um diretor da TV Tupi, que me deu uma oportunidade de emprego. Eu fui ganhando 3 vezes mais na TV Tupi, para mim era o máximo. Silvio, na Standard, eu trabalhava na hora do almoço, porque gostava, porque precisava, e sabe por quê? Porque tinha um sanduíche. Quem trabalhasse na hora do almoço, Patrícia, ganhava o sanduíche. Você tinha direito a ter um sanduíche e um suco ou uma Coca-Cola, o que você desejasse. Também não tinha vale-refeição naquela época, não existia. Mas tinha uma padaria na Paulista, aqui do outro lado, onde você podia assinar e tinha o direito de assinar um sanduíche. Eu comia um hambúrguer desse tamanho, para mim era o máximo aquilo. E com um suco de laranja, e não era que suco, era suco mesmo. Então para mim era o máximo, eu economizava o almoço, trabalhando. Então ia, porque da Standard, que era na Joaquim Eugênio de Lima, com a Alameda Santos, era um passo até essa lanchonete na Paulista, ia lá, 10, 15 minutos eu comia, voltava para a agência e mandava bala trabalhando. Então ganhava o sanduíche, para mim fazia diferença, realizava meu trabalho, o gerente que me comandava, que era o meu chefe, gostava de mim, gostava do meu trabalho, percebia que eu era aplicado e foi me dando espaço. E aí eu fui crescendo e aí também acabei conquistando essa oportunidade na TV Tupi, ali na rua Alfonso Bovero, 55, nunca esqueço, 4º andar onde eu trabalhava, está lá até hoje. Hoje acho que é a MTV, né? Que é lá. Pois é, ali que eu trabalhei durante muitos anos. Ali já fui numa condição melhor. Eu fui ser assistente de contato comercial. Eu adorava falar, adorava vender, como gosto de fazer isso até hoje, Patrícia. E aí era uma oportunidade, porque você tinha um fixo e tinha... Então ótimo, não vou ficar só aqui no valor fixo, eu vou
ter a oportunidade de se vender, vou ganhar comissão. Eu era assistente de contato, que era o subtrato de alguma coisa, era lá embaixo, mas era ótima a oportunidade, né? E o meu chefe do chefe era o Walter Zagar, vice-presidente do SBT, meu querido amigo, santista como nós, torcedor do Santos Futebol Clube. Ele era o meu boss. Acima antes dele tinha um gerente e ele era o diretor. Mas ali foi vendendo. Eu não desistia. E aí eu aprendi. As 3 trabalham comigo. Eu desisto de alguma coisa? Quantos anos vocês trabalham comigo? Existe um não? Carol, existe um não? Não tem. Para vendedor, não tem um não, não existe um não. Tem um não hoje, amanhã é o sim. Deu um não amanhã, depois de amanhã, vai, até que sai. É ou não é? E é assim, e eu fui aprendendo isso também. Toma bolachada e fecha a porta e bate porta e não sei o que e tal, mas aquela vontade de vencer, você vai criando argumentos, vai confiando no seu projeto, naquilo que você está vendendo. Brilho nos olhos, tá? Alguém confia e deposita a confiança e compra aquilo que você está vendendo. Então tomei uma outra grande lição ali, de que para você ser um bom vendedor, você precisa acreditar em você e acreditar naquilo que você está vendendo. Aí foi melhorando a minha condição, eu saí de assistente de contato para contato, tempos depois fui para supervisor de contato, aí do supervisor de contato eu fui ser gerente comercial, aí me tornei gerente de projetos especiais para criar ideias diferentes e tudo, e aí comecei a ganhar dinheiro. Comprei meu primeiro carrinho, uma Brasília bege, quase amarela, uma Brasília bege, pus tala larga, vidro Ray-Ban, buzina Fiat, roda de magnésio, era um show, direção de madeira, tudo que um boy que não tinha dinheiro, que estava duro, sonhava na vida, né? Então o carrão era esse, era Brasília bege, usada, obviamente não era nova, era usada, mas para quem estava andando de ônibus há tanto tempo, imagina, era o máximo para mim, eu estava completando 18 anos, poder ter o meu carro, a minha Brasília bege, tala larga, buzina Fiat, direçãozinha de madeira e o boy chegando, né? Tá, tinha dinheiro para nada ainda, mas dava para ter o carro, pagar a prestação do carro, pagar a gasolina do carro e usar umas roupinhas um pouco melhores, porque eu já tinha que usar terno e gravata, não podia sair vendendo de camiseta, né? Mas aí foi, e essa trajetória foi uma trajetória de muitas conquistas, uma trajetória também de muitos amigos, conquistei grandes amigos, aprendi a respeitar muitas pessoas no ambiente de trabalho, aprendi aí que você tem que ser plural, você não pode ser singular, não existe, aliás, vou reafirmar o que vocês já sabem, você nunca imagina que você pode vencer sozinho, nunca, essa foi uma lição que eu aprendi rápido. Sempre lembre que você tem alguém do seu lado que pode te ajudar e sempre lembre que você deve ajudar alguém. E a lição da solidariedade é a lição também de que o trabalho coletivo é muito melhor do que o trabalho individual. E foi aí que eu aprendi a conjugar o plural. Isso é alarme, não? É alarme de alguém. É o seu, hein? Não, o meu não. Eu não tenho. Olha, está te chamando aqui, ó. E essa lição, fica tranquilo, relaxa. Então essa lição do trabalho coletivo foi muito inspirador para mim, me ajudou muito a conjugar o plural. E a ser uma pessoa mais plural, a não imaginar que você pode ser tudo sozinho, que você pode fazer tudo sozinho, que você pode ser o conquistador, pode ser o rei da cocada preta, não pode. Eu tomo cuidado até para conjugar quando eu escrevo, quando eu falo, eu sempre procuro usar muito mais o nós do que o eu. Exatamente por essas lições que eu aprendi nessa época. É muito melhor você ter uma noção de coletividade para você poder vencer e trabalhar com outras pessoas e reconhecer o valor de todas as pessoas, do mais humilde ao mais importante. Outra coisa que a dificuldade ensina, Ábido, você que também teve uma vida de luta e ensinou isso para os teus filhos, é a humildade, a lição da humildade. Humildade é uma coisa que tem que fazer parte da sua própria essência, porque se você não tem humildade, você não é capaz de ter a distância suficiente para fazer a sua autoanálise, Silvio, para saber, Silvio, quando você falha, quando você erra, e quando você precisa pedir desculpas quando comete um erro, né? E reconhecer o seu erro. As pessoas autoritárias, as pessoas arbitrárias, as pessoas arrogantes, nunca erram, né? Elas acham que estão sempre certas e que quem errou foi o outro. Essas não são pessoas felizes.
E nem serão pessoas bem-sucedidas, porque quando elas menos esperarem, vão fracassar. Ou vai faltar a elas a mão amiga quando precisar. Porque elas foram tão autoritárias, tão duras, né, tão arrogantes, né, tão incisivas, tão mal criadas, que no momento em que ela tiver dificuldade, aquela mão para ajudar, que pode ser a mão daquela pessoa humilde que está ajudando você ali naquele momento, vai faltar. Então aprendi também que a humildade é o compartilhamento também. É você ter tolerância, ter compreensão, é ter a capacidade de ter a reflexão. Mesmo que você tenha cometido um erro, no dia seguinte você tem que ter a capacidade de reconhecer que você errou e pedir desculpas. Dizer, olha, errei, desculpa, não devia ter feito. E é humano, é real. Né? O ideal é você não falhar, não cometer erros. Sobretudo não repetir erros. Mas isso pode acontecer. Isso faz parte da vida. Então a lição da humildade é outra lição importante que toda essa trajetória, todo esse movimento de vida me ensinou. E me ensinou também a tolerância. Né? Tolerância é ser político. Se você não for tolerante na política, também vai se dar mal. Porque você tem que compreender as diferenças, tem que compreender os valores, tem que entender o contraditório, tem que admirar, inclusive, as contradições. Faz parte de uma vida cotidiana, na casa, no trabalho, na vida política, na existência. Em casa. Quem não tem tolerância em casa, não consegue ter felicidade em casa. Você não pode imaginar que seu marido, sua mulher, sempre vai ser uma pessoa todo dia feliz, todo dia bem, todo dia cozinhando o que você quer, falando o que você quer, fazendo o cafuné que você gosta. Algum dia isso não vai funcionar. E você tem que entender naquele dia. Senão você não vai viver em comum. Você não vai ter uma vida boa. Você não vai ter uma vida feliz com a sua esposa nem com seus filhos. Você ter tolerância, compreensão, ouvir, dialogar, entender, raciocinar e até quando tomar uma dura, né, encolhe e tal, não reage imediatamente. Aliás, essa é outra boa lição para vocês de vida, é reação, Patrícia. Sempre, essa é a minha? Sempre que você reage muito rápido, principalmente movido à emoção, você reage mal, reage errado. Quer ver só? Quantos de vocês aqui já reagiram rapidamente? Alguém cometeu uma injustiça, falou uma bobagem, xingou você, enfim, deu uma canelada, alguma coisa que você reagiu no ato. E depois, no dia seguinte, você se arrependeu. Puxa, não devia ter feito aquilo. Não devia ter respondido, não devia ter mandado aquele e-mail grosseiro, não devia ter dado uma bufetada, não devia ter dado uma canelada, não devia ter falado o que falei. Quantos de vocês já se arrependeram disso? Levante o braço com sinceridade, de terem feito uma coisa assim, e no dia seguinte. Quantas e quantas vezes? Então essa é uma outra lição importante. Né? Procure um tempo para reagir. Absorve, respira. Se puder responder no dia seguinte, melhor. Sempre a sua resposta vai ser melhor no dia seguinte do que no ato, do que o imediato. O imediato você sempre vai reagir emocionalmente e muito provavelmente vai cometer um erro. E aí as coisas vão piorar. E às vezes pioram de tal maneira, Silvio, que não tem remédio. Vai desfiladeiro abaixo. Você não consegue recuperar. Então a vida foi me ensinando. Eu tive o privilégio, ao longo dessa minha trajetória, não vou contar ela toda, já estou terminando, eu sucedi o Ábido. O Ábido que está aqui foi presidente da Paulistur, hoje a AMB. E eu com 21 anos fui lá, fui nomeado pelo então prefeito Mário Covas, um grande homem público, depois se tornou governador de São Paulo. Eu fui, com 21 anos, fui administrar o AMB, a Paulistur, que era a Secretaria de Turismo de São Paulo. Imagina um menino, 21 anos, assumindo a Secretaria de Turismo de São Paulo, administrando o Parque AMB, aquela coisa gigantesca. Você sabe que não era fácil. Você foi administrador lá, você viu que era difícil. E delegado pelo Mário Covas, que vinha de 2 mandatos como deputado federal, vinha do governo Franco Montoro, que era o governador de estado, tal, 21 anos. Imagina a temeridade de nomear um garoto de 21 anos para assumir uma estatal no município. Pois eu fui lá. Levei gente boa, gente jovem para trabalhar comigo, Luiz Lara, James Rubio, o Zé Roberto Maluf, uma opção de gente bacana, todos jovens, desprendidos. Era tanto problema, Ábido, que nenhum vereador queria nomear ninguém lá, porque era tanto pepino, tanto abacaxi, problema do carnaval, nossa, era só abacaxi lá, que eu consegui até nomear todos os diretores, de tanto problema que tinha, eu consegui pôr um time jovem lá. Com 21 anos eu fui secretário e presidente. Hoje o AMB, naquela época, era Paulistur. Logo depois, eu fui, quando terminou o mandato do Mário Covas, eu fui presidente do Paulistur. Tinha 24 anos. 24 anos de idade. Fui presidente do órgão oficial de turismo
do Brasil. Hoje é o Flávio Dino, que é o presidente da Embratur. 24 anos. Olha que trajetória rápida. Quanta chance de apanhar, de errar, de cometer equívocos, de ser jovem e responsável. E eu ali tinha que dar conta do recado para não frustrar nem os que tinham me indicado, nem os que apostavam em mim, nem a minha equipe, e muito menos o funcionalismo público, porque essas pessoas são estáveis, elas seguem, você passa, e elas ficam. Você não pode criar nem inimizades e nem frustrar essas pessoas, que aliás eu aprendi a respeitar o serviço público, diga-se de passagem. Tem gente que acha que só tem gente ruim, gente de má qualidade. Não é verdade isso. Não é verdade. Eu sou testemunha. Não é verdade. Olha que eu sou crítico. E critico quando tem que criticar. Não é verdade. A maioria é gente de boa qualidade. É que, infelizmente, às vezes os maus acabam sendo tão intensamente maus que comprometem a maioria que é de boas pessoas e de gente séria, de gente competente. E aí fui, na minha trajetória, seguindo a minha vida, até os dias de hoje. Hoje, eu presido o LID, o Grupo de Líderes Empresariais, que é uma instituição que abriga 1.297 empresas, que tem um conselho diretor de 16 membros, dos quais Patrícia é a mais jovem, faz parte desse grupo, com grandes nomes, 2 ex-ministros, pessoas importantes, significativas. Temos operações em 7 estados no Brasil, 8 agora com Santa Catarina, temos 8 unidades no exterior. O LID é uma instituição respeitada no Brasil, fora do Brasil. Patrícia tem participado com seu futuro marido que está aqui de vários eventos no Brasil e no exterior. Vocês acabaram de voltar de Portugal. É uma instituição respeitada no Brasil e fora do Brasil ou não é? Pois é. Isto é, e algo novo, uma inovação. Isso não foi chupado, eu não busquei isso em lugar nenhum. Nós fomos construindo isso passo a passo até constituir esta operação. A nossa editora, hoje a Dória Editora tem 17 títulos, 17 revistas, graças a Deus, todas bem-sucedidas. Faço televisão, vou cumprir agora em novembro 20 anos de televisão, apresentando o Show Business na Band, todos os sábados e todos os domingos, sábado, meia-noite, sábado 11h45 e aos domingos, à meia-noite e 45 na Band. 20 anos de televisão, só tem 7 programas, Raulzinho, na televisão brasileira, com 20 anos de existência, continuamente sem interrupção. Fiz 2 anos o aprendiz na Rede Record, foi bárbaro, aprendi muito, aprendi demais, fazendo televisão reality, não tem nada a ver com o que eu faço hoje num programa de entrevistas. E sou uma pessoa feliz, sou pai de 3 filhos, o Johnny, meu filho, João Dória Neto, o mais velho, tem 18 anos, entrou na faculdade e trancou com 15 anos, para o meu orgulho, foi aluno do St. Paul's, hoje está na FAAP, fazendo administração de empresas. O Felipe, com 11 anos, também um orgulho, e a Carolina, minha filhinha, de 10 anos. Os 3 fazem estágio comigo há 4 anos. O Johnny está com 18, desde os 14 faz estágio lá. E por que querem? O Felipe, verdade ou não é? O Felipe, que tem 11 anos, desde os 6, vai no verão fazer estágio e ganha o dinheirinho dele, mas vai aprender a trabalhar. E a Carolina é minha assistente, tem 10 anos de idade, também, desde os 5 anos para os 6 anos, já vai lá trabalhar, para aprender o valor do trabalho, para entender que eles não vão ser herdeiros, não, vão ser sucessores. Eles vão ter que trabalhar e trabalhar muito. E eles gostam disso. Aprenderam lá no Family Workshop. Como eu sou grato a esse projeto, porque ensinou meus filhos os valores da vida. Não quero que eles sejam filhos de papai, riquinhos, não. Eu quero que eles sejam trabalhadores, dedicados, esforçados, honrados, né? E saibam também apoiar e principalmente ter a sustentação das suas vidas nos mesmos valores que eu aprendi com a dificuldade. Eu só não quero que eles tenham as mesmas dificuldades que eu tive, mas que eles tenham a consciência de uma realidade que não é a realidade do fácil, mas é a realidade da conquista. É isso que faz a diferença entre as pessoas. Então, todas essas lições de vida vieram nesse dia a dia, vieram na dificuldade, vieram do convívio com outras pessoas, vieram de experiências, de observações, de admiração. Eu sou uma pessoa que admiro demais as pessoas de sucesso. Eu não tenho inveja. Inveja não faz parte do meu sentimento. Nunca tive. Aliás, graças a Deus, desse mal eu não padeço. Posso sofrer lá com as derrotas do Santos, tal, mas de inveja eu não padeço. Ao contrário, eu admiro as boas pessoas, eu tenho admiração e procuro me espelhar. Sempre fiz isso na minha vida. Aquele cara é bom, aquela pessoa é ótima, é ela que eu quero seguir, eu quero ser como ela. Se possível, até melhor do que ela. Mas isso me serviu também como exemplo. A começar do meu pai, da minha mãe e de tantas outras pessoas que ao longo da vida eu aprendi a admirar. Algumas que eu tive chance e oportunidade de conviver, de agradecer, de abraçar, de cumprimentar.
e outras que à distância eu pude admirar para formar essa minha trajetória de vida. E olha, para finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte: a vida não se faz materialmente. Eu sou uma pessoa que eu podia não trabalhar já há muitos anos. Se eu quisesse, podia estar em casa, desfrutando. Quantas horas eu trabalho por dia? Pronto. Em média. De que horas eu chego no escritório? Que horas eu saio do escritório? 1 da manhã, 1h30 da manhã. Todo dia. Todo dia. 8 até 8h30 da manhã eu estou no escritório e saio 1, 1h30, 2, 2h30. Todo dia. Não é? Um dia sim, um dia não. 2 vezes por semana. Aqui, quem sabe? Todo dia. O Joaquim também trabalhou lá com a gente, sabe disso. Todo dia. Porque eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Isso me traz energia. A Patrícia sabe disso. Já me viu acabado, arrastando o pé, queixando lá, estou cansado, estou exausto, estou isso, estou aquilo. Eu não me queixo. Eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço. Esse é o sentimento que me move. E não é o dinheiro. O dinheiro nunca vai mover você para os seus ideais de vida. Nunca. E se estiver movendo, fuja disso. Você está no caminho errado. O que vai mover você na sua vida é a sua vontade de fazer, de realizar, de viver, de ser feliz e fazer as pessoas serem felizes também. É isso que vai fazer a diferença. O resultado material é consequência. Podem acreditar nisso. Não é a situação confortável. Bom, ele está dizendo isso porque ele tem. Não é não. Eu já vivi, já contei para vocês muito da minha dificuldade. Houve o tempo em que precisava dar cada dinheirinho, cada centavozinho. A moedinha não podia jogar fora. Porque ela ia fazer a diferença para alguma coisa naquele dia ou no dia seguinte. Mas o que move você é a energia, a vontade de fazer, a força e o prazer de realizar. É isso que move, é isso que faz a diferença. Todo empreendedor, todos os que eu conheci até hoje, que se tornaram bem-sucedidos, seja um atleta, seja um escritor, seja um empresário, seja alguém que ama vender coco na praia, ele se tornou um grande vendedor, ele se tornou vitorioso, porque ele acreditou na vida, na sua existência, na sua capacidade de realizar, na sua fé, na sua oração e na sua capacidade de transformação. Foi isso que fez essa pessoa ser diferente. E isso que ajudou ela a ser uma pessoa bem-sucedida. Não foi o cheque, não foi o dinheiro, não foi a conta bancária, porque aquilo que se fala é verdade. Dinheiro não compra felicidade. Conheci e conheço até hoje muitas pessoas que são muito ricas e são muito infelizes, são muito tristes. Pessoas que não respeitam a família, não respeitam os filhos, não respeitam as esposas, não respeitam os funcionários, distratam as pessoas, xingam, machucam, humilham. Essas pessoas não sabem dar valor à vida, apesar de serem ricas e pretensamente bem-sucedidas. Enquanto muitas vezes eu já encontrei motoristas de táxis que são felizes por dirigirem o seu táxi e conseguirem ter o seu sustento e serem felizes, e serem pessoas realizadas dirigindo um automóvel de praça. É isso que faz a diferença na vida. É o sentimento, a sua vocação e a sua capacidade de transformação e de acreditar que a vida é muito mais do que o dinheiro. A vida é uma essência, é fé, é a sua capacidade de transformar, de orar, de agradecer. Muito obrigado, pessoal. Fantástico. Acho que a palavra é essa, João. A gente não perder tempo aqui, vamos aproveitar o máximo possível para algumas perguntas. Só levantar a mão, nós temos algumas meninas que podem ajudar aqui. Gustavo, nosso prefeito de Jaguariúna. Bom, queria te parabenizar pela essa brilhante palestra que nos motiva, nos espelha para muitos exemplos que você colocou aqui de amizade, solidariedade, dedicação. Acho que é uma história de perseverança e luta sua e da sua família. E eu queria te fazer uma pergunta com relação até um pouco que eu vivo lá em Jaguariúna como prefeito. Eu tenho 18 secretários. E uma das maiores dificuldades que eu tenho é com relação
essa questão que você coloca muito importante do trabalho em equipe. Eu acho que aqui, com muitos empresários que nós temos aqui, eu acho que isso se espelha muito também no mundo corporativo. Como fazer... você elencou muito essa questão das qualidades da humildade, do trabalho, do respeito, mas o ser humano tem muito essa questão que eu acho que é muito complicado você trabalhar com a vaidade. E essa vaidade dentro da administração pública, pelo menos comigo, ela é muito latente. Como você conseguir conciliar isso e fazer o trabalho em equipe para que essa engrenagem ande num município que eu tenho mais de 2.000 funcionários, eu preciso fazer com que a coisa funcione. Como lidar com essa vaidade num trabalho de equipe? Boa pergunta. Isso se aplica no setor público e se aplica no setor privado. Aliás, se aplica até numa comunidade, num clube, numa associação, num bairro, num edifício, num condomínio, faz parte. Mas, sobretudo, você que tem a liderança e tem uma responsabilidade pública, portanto, você tem uma responsabilidade maior ainda, porque não é um bem pessoal, é um bem público. Sugestão. Primeiro, dar tarefas e marcar claramente as tarefas. Segundo, elogiar quem merece ser elogiado e cumprimentar e transformar o elogio público, fazer com que o elogio seja publicamente compartilhado, valorizar a sua equipe e as conquistas da sua equipe. A crítica, às vezes, ela deve ser discreta, enquanto o elogio tem que ser intenso, para você não criar uma situação de humilhação, mesmo quando você não tem essa intenção. O ideal é que você possa fazer isso da forma mais reservada possível e intensificar quando você tem que elogiar e colocar alguém num patamar de referência. Terceiro ponto, Gustavo, é ser líder, quer dizer, estar presente sempre, como é o teu caso. Você é jovem, um excepcional prefeito, aliás, o Geraldo Alckmin elogia você, já, por mais de uma vez já fez elogios a você e eu acompanhei, com a sua capacidade de liderança. Tem que liderar, tem que estar sempre do lado da equipe. O melhor exemplo é aquele que você dá, não é aquele que você pede. Então, quem é líder porque participa, porque dá o exemplo, porque está à frente, não está dormindo enquanto os outros estão trabalhando, não está mandando enquanto os outros estão executando, está executando junto. Porque aí o sentimento de vaidade vai por água abaixo. Como vaidade? Eu estou aqui, eu estou carpinando, eu estou pintando guia, eu estou fazendo um mutirão de casa, estou ajudando o trabalho de trânsito. Tudo que você puder fazer que possa demonstrar a atitude que você já tem, faça. Porque aí não resiste. Não tem dizer, bom, mas eu sou mais importante. Você não é mais importante do que o prefeito. Ele é um... Jânio fazia um pouco disso, né? Ainda que teatralmente, mas fazia. Mas isso é fato. Era mais teatro no caso dele até. Mas funcionava. Imagine quando você faz com autenticidade. Quer dizer, se fazendo teatro já funciona, imagine quando é real. Porque aí não se sustenta a situação da vaidade. Eu, nos nossos eventos, tenho 3 colaboradoras aqui, 4, aliás, e Patrícia que está sempre lá comigo. Eu limpo o chão, arrumo cadeira, arrumo mesa, penduro coisa, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? O Joaquim assistiu isso já, não viu? Que isso vai me humilhar? Qual é o problema de fazer isso? Sujar as mãos, trabalhar como o peão que está lá. É igual, com isso você ganha autoridade também. E eu faço isso não é para fazer cena, é porque precisa fazer naquele momento, e se eu estou ali eu faço. Não tenho problema nenhum nisso. Então, exercitar talvez mais isso, que você já faz, Gustavo, porque aí não tem. E se existir uma pessoa, vamos dizer, com esse nível de vaidade e arrogância, sugere para um outro prefeito, manda ele ser secretário de uma prefeitura de outra cidade vizinha e se livra dele para você não contaminar a sua equipe com pessoas que não têm bom sentimento. Porque às vezes tem isso, infelizmente também tem pessoas que pela ruindade, pela mediocridade, elas acabam contaminando outras pessoas, e não é bom isso. Nesse caso, eu sigo os preceitos do professor Luiz Marins. Mande uma bonita carta, recomende ao seu concorrente, e manda a pessoa para lá. Obrigado. João, o nosso primeiro encontro aqui no CJE, não sei se você recorda, foi um jantar na casa do Juliano Chadu. Um jantar, né, um pouco mais restrito, com alguns membros, exatamente, do apartamento, que alguns membros que estavam atuando mais naquele momento. E o Chadu queria te fazer uma pergunta aí também, com esse de longa data. João, boa noite. Queria saber, com essa tua experiência toda, eu fui agora candidato a vereador aqui em São Paulo, vi, né, a dificuldade que é de um jovem empreendedor ingressar na vida pública da nossa cidade. E eu queria saber de você com essa experiência, com essa bagagem, com esse dinamismo, né,
o seu enorme carisma. Sei que você é filiado a um partido político e eu gostaria de saber se existe alguma intenção sua de seguir carreira pública. E acho que gente como a gente precisa, jovens empreendedores, precisam, né, cada vez mais migrar da iniciativa privada para a iniciativa pública, né, ajudando a nossa cidade, o nosso país. Aí nosso amigo Gustavo Reis também, lutador. E aí queria saber isso de você e seria muito bem-vindo você também na vida pública da nossa cidade e do nosso país. Obrigado. Você tem toda a razão. Primeiro, a vida pública é para ser exercida. Segundo, todos sabem disso, eu nunca neguei, eu sou filiado ao PSDB. Aliás, eu nunca neguei os meus ideais, os meus princípios de vida e nem os meus princípios de ordem política, mas também nunca misturei os canais. Sempre tive cuidado de respeitar os ambientes, nunca coloquei a temática política minha, pessoal, naquilo que o LIDE realiza, até porque o LIDE é uma pleiade, há pessoas de vários partidos, de várias tendências. Eu sempre soube resguardar isso, creio eu, da melhor maneira possível. Mas nunca escondi as minhas posições e os meus ideais. Porque acho que todo cidadão ele deve exercer isso, no voto, em primeiro lugar, votando e votando bem. E cobrando também o seu vereador, o seu deputado, o seu senador, o seu prefeito, o seu governador e o seu presidente em quem ele tenha votado. E depois o exercício da política é um exercício bom, saudável. E só não será saudável se nós deixarmos com que aqueles que não merecem estar lá dominem a vida pública. Não se iniba. Se você não venceu agora, não deixe de disputar novamente. Seja como deputado estadual, como deputado federal, daqui a 2 anos, ou voltar daqui a 4 anos para disputar a vereança. Não desista. Aliás, a história mostra isso. As pessoas que perseveram, isso vale na vida privada, vale em tudo. Então, não desista. Se você tem vocação, isso está no seu coração, persiga porque você vai chegar lá. E não desista também diante de coisas ruins que você vê, ou pessoas que você não acredita, porque se espelhe nas boas, como certamente você já fez. Eu gosto de política, eu tenho uma dívida com meu pai. Meu pai, antes de morrer, gostaria que eu ingressasse na vida pública. Eu prometi ao meu pai que algum dia eu ingressaria na vida pública para fazer jus ao mandato dele, que foi interrompido. Ele não concluiu o mandato dele. Ele foi cassado com 2 anos de mandato. Ele se elegeu em 62, em 64 ele foi cassado. Ele tinha mais 2 anos de mandato. E algum dia eu vou fazer. Eu vou cumprir a promessa com meu pai. Você pode estar certo. Estou com 54 anos, com um corpinho de 35, rostinho de 40, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Brincadeira, pessoal, mas eu não tenho isso como meta imediata, não tenho essa ambição desmedida de quero ser. Não tenho. Eu tenho um compromisso com ele para ser cumprido. E eu vou cumprir. Como eu tenho em mente que eu vou viver até os 94 anos, e é bom vocês terem essas metas assim elevadas de vida, viu? É bacana. Façam. Quem passou dos 50 já faz um pouco, né, ou quem está chegando aos 50 já faz um pouco esse cálculo de vida. Eu quero viver até os 94. Todo mundo tem suas metas, eu quero viver até os 94. E como disse o Roberto Rodrigues tem uma história genial. Ele é membro do nosso comitê de gestão, ex-ministro da Agricultura. Perguntado a ele como é que você gostaria de morrer? Assassinado. Como assassinado? Pelas costas. Roberto, assassinado pelas costas? Sim, de um marido ciumento. Então, com 100 anos ele ainda falou, com 100 anos ele falou, não é nem 94, com 100 anos, assassinado pelas costas, como? Por um marido ciumento. Então, continue, persevere, como eu em algum momento estarei disputando um mandato para dedicar ao meu pai e dizer, pai, cumpri minha promessa, todas aquelas que eu estabeleci com você, eu cumpri. E vou aproveitar para contar uma historinha rápida para vocês aqui, vale a pena, apesar de eu estar atrapalhado com o horário por causa de um outro evento do LIDE, mas hoje eu sou um colecionador de arte, eu gosto muito de arte. A Bianca está aqui, encontrei com ela semana retrasada, ela estava falando com teu pai no carro agora, vindo para cá. E a Bianca é uma grande fotógrafa e agora atuando também como sócio de uma galeria de arte. Eu amo arte, eu sou um apaixonado por arte, eu sou um esteta, eu gosto da estética e amo arte. Então hoje eu tenho uma coleção importante, graças a Deus, ao longo dos anos, eu fui colecionando. Por que eu me tornei colecionador? Eu já respondi isso, mas vale a pena vocês saberem. Porque me entristeceu muito quando aquilo que meu pai dizia para minha mãe, comi os quadros. Quer dizer, aquilo que ele
Ele não comprou os quadros como um investimento, ele comprou os quadros porque ele gostava de arte também. Meu pai era também um esteta. Ele amava a arte e pôde comprar boas obras de arte. E aquilo me machucou muito quando ele dizia, ele perdeu tudo, perdeu todas as obras e comeu rigorosamente, porque ele vendeu as obras para poder sobreviver. E eu prometi a mim mesmo, eu vou um dia reconstituir toda a coleção de arte do meu pai. Eu não só reconstituí, como ampliei muito. Então hoje eu tenho, eu não vou ficar aqui exaltando isso, porque pode parecer arrogante, mas eu reconstituí toda a coleção dele, ampliei muito e não faço a arte como um valor financeiro, faço pela paixão. Eu adoro arte, minha mulher se tornou uma artista plástica, a Bia Dória, depois de casados, também talvez um pouco pela influência, por tudo aquilo que eu sempre falei para ela de arte. Hoje é uma boa artista, faz bons trabalhos, vai estar na Arte Basel agora em Miami, em dezembro, tem obras expostas em vários países do mundo, e eu sou um apaixonado por arte, mas eu resgatei e fui buscar inclusive algumas obras que eu sabia que eram do meu pai. Paguei 3, 4 vezes mais, porque eu queria de volta aquela obra, porque ela tinha sido do meu pai num certo momento. A vida é feita desses desafios também. E é importante que vocês coloquem alguns desafios desse tipo nas suas vidas, não para materializar, não pelo poder e pela força de dizer, olha, eu tenho, ou se ejacular, dizer, poxa, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo, não é não. É para você poder estabelecer metas na sua vida, não é? E nunca desanimar, atingiu essa meta, próxima meta, atingiu a outra, tem outra, porque isso faz com que você viva e possa, inclusive, como eu, estabelecer que até os 94 eu vou estar vivendo. E, Gustavo, eu vou estar trabalhando. Eu não quero morrer assassinado pelas costas por um marido ciumento. Eu só tenho um casamento na vida. Mas eu quero morrer trabalhando. Eu quero estar com 94 anos e quero morrer na mesa de trabalho. Onde eu estiver trabalhando, é ali que eu vou morrer. Que essa é a razão da minha existência, porque isso vai me deixar feliz. Obrigado. João, antes de passar para a Bianca, acho que tem uma pergunta ali, por favor. Boa noite a todos os presentes. Prazer, Débora Cabral. Estou muito feliz pela a sua história e principalmente por saber, João Dória Júnior, que você valoriza o ser e não o ter. E é isto que nós, jovens, precisamos levantar essa bandeira de luta. E principalmente a minha pergunta vai, o que o João Dória Júnior e grupo pode fazer pelos nossos irmãos que estão sofrendo hoje, os Guaranis, Kaiowás, lá no Mato Grosso do Sul, os primeiros habitantes deste Brasil que tem muito a nos ensinar pela valorização do ser. Obrigada. Obrigado, Débora. Débora, você tem toda a razão. A vida é ser, não é ter. Primeiro ser, para depois ter. E com relação aos índios Guaranis, eu não conheço profundamente a situação dos índios nessa região que você falou, mas eu acho que primeiro eles têm que ter os seus direitos preservados, a sua cultura respeitada, a sua dignidade preservada e os seus espaços também. O Brasil vive muito desse conflito em várias áreas, não apenas nessa, que acho que é a região centro-oeste que você citou. Mas há outras regiões do país, eu até por força do Fórum Mundial de Sustentabilidade, acabei convivendo um pouco com algumas manifestações indígenas e lideranças indígenas lá de Roraima, do Amapá, da região norte do país. Eu entendo que o Brasil precisaria ter um olhar diferente em relação aos indígenas para respeitar a sua cultura, a sua sobrevivência e estabelecendo os seus mecanismos de vida, não para trazê-los para o mundo metropolitano, nem trazê-los com ajuda, com auxílio. Os índios não querem isso, ali isso eu já aprendi. Eles querem a oportunidade de viver, de caçar e de terem as suas culturas, as suas vidas, seus filhos preservados. Obviamente, hoje, já aqueles que não estão em áreas remotas, de terem acesso à educação e terem área para a sua lavoura de subsistência. O índio não é ambicioso. De maneira geral, o índio quer o seu espaço, ele quer o seu campo de atuação e o seu direito preservado. Acho que você faz muito bem de lutar por eles e ser uma voz permanente em defesa das comunidades indígenas, seja essa da região centro-oeste ou outras em regiões ainda mais distantes do país. João, você comentou do tema sustentabilidade, né? Nós sabemos o trabalho fantástico que o LEAD Sustentabilidade faz, né? E por coincidência nós temos o Valverde hoje aqui, que é diretor do CJE e do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp, que comentou, né, semana passada, ele é autor de um livro que fez agora junto com o Arnaldo Jardim, e ele trouxe esse livro aqui, queria dar algumas palavras e te entregar como presente aqui. Pô, que você estava lá no também. debate com a gente? Não, você foi ao debate? Estive no LEAD Sustentabilidade tratando do pagamento por serviços ambientais.
O PSA, que é a nova luta do LIDE, é pela instituição do e vamos conseguir, viu? Como a gente conseguiu a lei de resíduos sólidos, vamos conseguir a instituição como lei do pagamento por serviços ambientais. E com a ajuda do nosso deputado Arnaldo Jardim. Aliás, brilhante parlamentar. Essa é uma das referências na vida política brasileira. Deputado por São Paulo, brilhante. Deputado federal, dos mais sérios que eu já conheci. E, João, nesse sentido, aqui nós temos um grupo muito atuante na área de sustentabilidade. Mencionar o LIDE Sustentabilidade, o fantástico trabalho que você tem feito junto com o Roberto Clabin. Isso é muito motivador porque nós conseguimos aprovar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso tem ali as digitais do LIDE. Agora um grande e estratégico projeto para o Brasil, que é o pagamento por serviços ambientais. O João lançou aí um manifesto de apoio a esse projeto. Eu gostaria, João, de te ouvir acerca da questão da sustentabilidade. Qual que é o teu posicionamento em relação do tema fazer parte das empresas e da pauta também dos empreendedores? Muito importante. O LIDE Sustentabilidade já está instituído há 4 anos. É presidido por um ambientalista, um empresário ambientalista, dos melhores, que é o Roberto Clabin, que é o presidente da SOS Mata Atlântica, do qual eu sou membro há 16 anos, quase desde a sua fundação, há muitos anos, e respeito muito o tema ambiental, até antes de se tornar algo obrigatório. Como presidente da Embratur, eu lancei o turismo ecológico, onde numa época nem se falava em ecologia e meio ambiente, e instituí parâmetros e referências que fomos buscar na Alemanha para instituir os hotéis de selva na região amazônica. E criamos a primeira classificação árido, até hoje essa classificação existe, fundamentado nesses princípios que nós fomos buscar na Alemanha, de instituições hoteleiras que respeitam o meio ambiente. Melhorou muito o processo de respeito ambiental, o tema ganhou a opinião pública, ganhou os veículos de comunicação. Hoje a quantidade de empresas nacionais, multinacionais, grandes empresas, médias empresas, até pequenas empresas hoje têm programas voltados para a área ambiental, ainda que seja para economizar luz na pequena empresa, economizar papel, ter pequenos gestos que são importantes, até programas mais vigorosos, mais robustos de defesa ambiental. Hoje a empresa que não tem nenhum programa, nenhuma perspectiva na área ambiental, está cometendo um erro que vai vitimá-la de curtíssimo prazo, porque essa consciência ambiental está crescendo, as pessoas estão mais conscientes, já inclusive escolhendo produtos no supermercado que tenham referências mais ambientalmente corretas. Isso já está acontecendo e vai crescer rapidamente. O Brasil vai ser uma potência em termos de sustentabilidade nos próximos 5 a 7 anos, muito rapidamente. Antes de chegar em 2020, o Brasil vai ser uma referência, como é a Alemanha, como é a Costa Rica, que é um país na América Latina hoje com os melhores níveis de sustentabilidade. O Brasil está evoluindo muito rapidamente para isso, graças ao trabalho do Legislativo estadual, estaduais, Legislativo Federal, as ONGs conscientes, como a SOS Mata Atlântica, porque ONG para bater, ONG para tirar pedra, não resolve. Aliás, ONG que não tem diálogo já nasceu errada, ou está posicionado errado. Você tem que dialogar, tem que ter uma capacidade de dialogar, pressionar, mas com o diálogo. Jogando pedra, atirando, fazendo manifestações desonrosas, desairosas, não vai conquistar nada. Com o diálogo você conquista. Aliás, a SOS fez conquistas importantes, entre outras ONGs, por isso. Criou situações de diálogo, ajudou a criar as comissões de meio ambiente na Câmara e no Senado, e com isso foi alcançando vitórias importantes, e nem todas elas foram alcançadas, mas muitas foram advindos desse processo. Então, hoje é um fato que está na alma do empresariado. Você veja, aqui na Fiesp já existe, na CNI já existe, na Federação do Comércio já existe, no LIDE já existe. É difícil você ter alguma entidade onde o tema ambiental não tem uma comissão, um líder ou um conjunto de pessoas atuando. Estamos no bom caminho, viu? Estamos no bom caminho. Acho que tem a Bianca que queria fazer uma... Ele só quer entregar o presente, o livro, e em seguida a pergunta da Bianca. Aproveitando, Bianca, só para registrar aqui, nós temos 400 presentes, viu, João? Teve que abrir a sala, o outro puxadinho, né? Oba, que bom. Foi o de trás, agora foi ao lado aqui, 400 participantes aqui, muito bacana, foi com certeza um sucesso à noite. Bianca, Obrigado. Vamos lá. Eu, na verdade, nem
nem quero fazer uma pergunta para o João, eu quero fazer uma pergunta para você, Silvinho. Vai ter o vídeo disso disponibilizado? Porque eu queria mostrar para pelo menos umas 4 pessoas que eu pensei assim. Agora e queria... O vídeo da reunião? O vídeo dessa palestra que eu queria mostrar para várias pessoas. Essa reunião, João, além de ser transmitida pelo site da Fiesp, né? E amanhã eu mando para vocês quantas pessoas acompanharam à distância também. A gente pode disponibilizar, se vocês quiserem, e o mailing do CJ a gente pode mandar um link dessa palestra, com certeza. A gente ficou sabendo, João, aproveito para falar ao pessoal das universidades aqui, que algumas universidades utilizaram palestras do CJE para abrir reuniões e programas de administração. É muito bacana, bem lembrado, vamos fazer essa divulgação amanhã. Eu conheço o João de outras datas, e olha, tudo que você falou é exatamente o que você é. Eu me emocionei 2 vezes, até chorei 2 vezes de te ouvir falar. Já tinha te ouvido na casa do Juliano, e de novo, a gente não sabe como você consegue não dormir, porque isso é uma coisa impressionante. Você realmente é um exemplo para todo mundo, e é uma honra poder te ouvir mais uma vez aqui. Obrigada. Obrigado, Bianca. Vindo de você, com os pais que você tem, os irmãos que você tem, vale muito, né? E os avós também. Você sabe o respeito que eu tenho pela família Kutait, né? O pai dela cuidou do meu pai até o último momento de vida do meu pai. Foi o seu pai que estava ao lado do meu pai quando ele deu o último sopro de vida, e graças ao seu pai, o meu pai pôde viver um pouco mais por conta dos cuidados, do zelo, da atenção e da habilidade do Dr. Raul Kutait. Obrigado. Obrigada. João, podemos ir para a última pergunta ali, para respeitar o nosso combinado do horário. A gente já sabe que já atrasou um pouquinho aí. Vamos lá, rapidinho, por favor. João, Fábio, da Faculdade Adventista, Rede Adventista de Educação Superior. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por você dividir com a gente a tua história de vida. Eu trouxe 15 alunos, entre outros compromissos. A gente veio para cá da Bahia. Que bom. O pessoal da Bahia que levantou por isso a mão. Que aquela hora que eu falei da Bahia, vários levantaram a mão. Exatamente. E eu quero agradecer aí por você contribuir aí para a formação deles, certo? De vida, inclusive. Obrigado aí por esses momentos. E eu quero fazer uma pergunta rápida. Você falou muito de fé e oração na tua trajetória pessoal. Sempre existiu uma dicotomia entre religião e coisas, entre aspas, racionais, como a gestão, por exemplo, mas a gente vê isso aparecendo muito em pesquisas e outras coisas. Qual é a tua visão de espiritualidade e organizações? Tem como conviver? Claro que tem. É perfeitamente possível, né? Você tem que dar valor a isso. As pessoas têm que ser espiritualizadas. Você tem que acreditar em alguma coisa. Seja o que for, tem que acreditar. Eu não acredito que as pessoas possam imaginar que a vida não se faça sem fé. Seja qual for, eu respeito todas, indistintamente. Eu só não acredito na pessoa que não tenha fé em nada, né? Não tenha crença nenhuma. Essa pessoa precisa de ajuda. Quem não acredita em nada está precisando de ajuda. Precisa de um braço amigo, uma mão amiga, uma palavra amiga. Mas a convivência é perfeitamente possível, não há nenhuma incompatibilidade nisso. A oração ajuda, a oração é boa, ela é positiva, ela ajuda você a ser uma pessoa mais correta, mais equilibrada. Eu todo dia peço a Deus para não me deixar perder o equilíbrio, porque a oração ajuda você a fazer essa comunicação. Só quem faz oração sabe disso. E às vezes é difícil até de explicar, né, por que você deve fazer a sua oração, indo à igreja ou não indo ao templo ou não indo à sinagoga ou não indo. O que é importante é que você exerça isso, nas boas horas e nas más horas. Não tem problema nenhum você pedir num momento difícil, porque aquilo te dá um alento, te dá um conforto, e isso já ajuda, né? Ajuda você a respirar melhor por força daquela oração, do pensamento mais elevado que você tem. E a oração ajuda você a ficar mais próximo das pessoas que você amou e que já não estão fisicamente presentes. Ajuda você a lembrar dessas pessoas com carinho. E meu pai dizia, e eu sempre acreditei nisso, Silvio, que a energia é o estado mais puro da matéria. Os físicos, aliás, explicam isso, e é verdade. E o que é a fé? A fé é energia. E a energia é eterna. Por isso, quando uma pessoa se vai, o corpo se vai. A energia não. A energia vibra, e vibra indefinidamente. E para que você capte essa energia, possa sintonizar essa energia, você precisa ter esse sentimento de energia. Você precisa buscar. A fé ajuda você a buscar. A fé ajuda você a capturar essa energia
E essa energia só vai fazer bem para você. Então nunca esqueci isso. Meu pai dizia, meu filho, fé é energia. E energia é o estado mais puro da matéria. Portanto, processem isso. Os que já têm fé, exerçam isso. Façam isso de uma maneira ainda mais intensa. Façam as suas orações. Tenho certeza que vocês estão no caminho certo. Em qualquer momento, aonde vocês estiverem, façam a sua oração. Acreditem naquelas pessoas, nos entes, nas figuras, naquilo que ajuda você a ter um pouco mais de paz. Isso vai aproximar vocês daquelas pessoas que já não estão, mas que, enquanto em vida, adoraram você, conviveram com você, ajudaram você, estenderam a mão para você, sorriram para você, amaram você. Eu não estou fazendo aqui diletantismo e nem fazendo aqui uma procissão religiosa ou evangélica, mas é o sentimento mais puro que é esse que a vida ensina você a exercer e a praticar. Só faz o bem. E ensinem os seus filhos, façam com que as crianças, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus primos, as crianças muitas vezes vivem um pouco distantes, acredito eu, da religião de maneira geral. Não deixe que isso aconteça. As crianças não são refratárias. Elas, por não conhecer, ficam distantes. Mas quando tem alguém que conversa, dialoga, as crianças imediatamente assimilam e entendem e compreendem a importância disso. Eu vi no caso dos meus filhos pequenos, que no começo, quando falava de religião, oração, etc., os 3 eram muito refratários. Hoje, os meus 3 filhos vão à igreja, fazem as suas orações, têm as suas convicções, têm as suas fé. Eu fico muito emocionado sempre que vejo meus filhos orarem, fazendo as suas preces, fizeram a sua primeira comunhão, e isso eu devo muito à escola também, onde eles estão, o St. Paul's, uma escola que valoriza e obviamente respeita todas as religiões, mas as crianças, quando têm a oportunidade, elas assimilam isso e incorporam isso, e é importante que vocês possam aos seus filhos e aos menores terem a oportunidade de ensinar, falar, dialogar, mostrar os valores da fé. Eu queria, a esse final, Silvio, agradecer muito. Eu adoro fazer palestra, adoro principalmente estar com jovens, adoro estar com as pessoas de forma geral, e com gente simples. Eu vi que tem gente aqui que deve trabalhar muito duro, eu vi ali passeando muito duro todo dia. Isso só me inspira, me faz um bem enorme. E então você me ajudou ao me convidar para vir aqui hoje, você me fez um bem enorme. Eu saio reenergizado cada vez que eu faço palestra e tenho a oportunidade de falar. Eu capturo a energia boa das pessoas. Isso para mim, Patrícia, é um combustível por semanas pela frente, me faz muito bem, me deixa feliz, me deixa alegre. Joaquim, é uma sensação boa de troca, né? Então isso me faz muito bem, muito bem. Gustavo, você às vezes faz palestra, você sabe como isso é bom. Então eu queria te agradecer muito pela oportunidade de você ter me convidado. Queria pedir desculpas de sair um pouco mais cedo por conta desse evento do LID, que não estava programado. Ele foi programado em função do evento do México. Não fui eu que programei, foram os meus pares, parceiros. A Patrícia sabe disso. Então eu me comprometi aí, e eu vou ter que chegar, já vou me atrasar um pouquinho, mas queria pedir perdão de estar saindo um pouquinho antes. Por mim eu ficaria mais tempo, mas o compromisso que eu estabeleci lá do outro lado era chegar aí. Você sabe que eu sou super pontual. Vou atrasar um pouquinho, mas eu preveni lá que talvez eu me atrasasse um pouco. E obrigado pela oportunidade, pessoal, de ter vindo hoje aqui, de ter compartilhado com vocês. Obrigado pelos seus olhares, pelos seus corações bondosos, pela essa energia boa. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, pelo menos, a terem pontos de reflexão mais sólidos, para que vocês possam buscar a felicidade e alcançarem. Eu tenho certeza que todos merecem. Obrigado, uma boa noite para vocês. Bom, se você me permite, só queria agradecer ao Raulzinho Kutait, né? O Raul foi uma ideia dessa palestra, foi um almoço junto com o Raul que me apresentou a Patrícia. Já pude sentir essa energia nesse almoço, foi muito legal, e conseguimos estender esse convite para você. Agradeço o Fernando Jafé, também diretor aqui da Fiesp, e o Abdo, nosso vice-presidente aqui do Ciesp, e registrar mais uma vez 400 presentes que agora poderão desfrutar aí de um happy hour no andar de cima, todos convidados. João, muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo seu sucesso.